e que o São Paulo já fechou a venda dos name rights de seu centro de treinamento. Bora te atualizar também sobre uma renovação de contrato no São Paulo, além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora sim, bora pro giro de notícias. E a primeira informação é sobre o sorteio da Copa do Brasil que acontece nessa quarta-feira às 3 da tarde. E vai definir os 16 confrontos da terceira fase da Copa do Brasil. Os 20 times que vieram da segunda fase se juntam a outros 12 times, são 2 potes. E a gente pode ter confrontos entre grandes já nessa terceira fase. Hora de falar sobre uma renovação importante no São Paulo. O tricolor avançou nas últimas horas para garantir a permanência do zagueiro Alan Franco, que virou titular absoluto desde a chegada de Luiz Ubeldia. O Alan Franco foi contratado por um valor alto do futebol argentino, mas demorou bastante para vingar com a camisa do São Paulo, gerando e causando uma série de especulações. Será que valeu o investimento feito na contratação desse atleta? O Zubeldia chegou e deu ao Alan Franco aquilo que ele precisava, moral e confiança para que o Alan Franco tivesse uma sequência como titular. Hoje, ele é o principal jogador do sistema defensivo. A gente já viu, por exemplo, o Arboleda perder a condição para o Sabino, para o Juan, enfim, há um revezamento entre outros atletas. Dá para incluir também o Ferrarese nessa lista, mas o Alan Franco é o homem de confiança do treinador argentino e teve o seu vínculo renovado. Ainda não há um anúncio oficial, mas as partes avançaram em relação à extensão desse vínculo, assegurando a permanência do Alan Franco. Boa notícia, até porque senão o Alan Franco poderia assinar um pré-contrato a partir da metade do ano para deixar o São Paulo sem custos. Só para completar sobre o tricolor, registrar que Luiz Gustavo recebeu nessa terça-feira alta do Hospital Albert Einstein. Ele havia tido uma trombose no pulmão, situação bastante grave, recebeu alta e agora vai ficar 10 dias sem atividades físicas para continuar na sua recuperação. Hora de falar sobre o São Paulo que vendeu os name rights de seu centro de treinamento. Essa possibilidade vinha sendo ventilada entre dirigentes do São Paulo com o mercado há alguns meses. E o acordo se deu na renovação de contrato com a Superbet. Você sabe que Superbet e São Paulo assinaram um vínculo até 2030 que garantirá ao São Paulo 678 milhões de reais. Esse valor é fixo com bônus atrelado a títulos. O São Paulo pode alcançar até 1 bilhão de reais. Importante contar que o centro de treinamento do São Paulo, CT da Barra Funda, vai passar a se chamar Super CT. Até o avião que costuma levar o São Paulo nos deslocamentos pela América do Sul e pelo país também terá estampadas os logotipos da Superbet. São Paulo, com todo esse acordo, passa a faturar em 2025 78 milhões de reais fixos. E esse valor vai aumentando gradativamente a cada novo ano, até que alcança 140 milhões de reais em 2030. Trata-se do maior contrato de patrocínio master já fechado no país. Essa cifra de 678 milhões estabelece o São Paulo como recordista na marca. Mas, com uma observação importante, são 6 anos de contrato. Flamengo, Corinthians e Palmeiras fecharam acordos proporcionalmente maiores, mas por tempos menores. Só para arrematar em relação ao tricolor, o Libertad venceu de novo nessa terça-feira e assumiu a liderança do grupo do São Paulo na Libertadores. Vitória por 2-0 contra o Tajeres, são 6 pontos conquistados em 6 possíveis. O São Paulo tem 3 e recebe nessa quinta-feira o Alianza Lima no Morumbi. Igão, jogador que já teve relacionado para jogos no Campeonato Brasileiro, já estava treinando desde o ano passado, né, no time principal na Barra Funda. É um zagueiro de 17 anos, ele vai fazer 18 anos agora em agosto deste ano. Jogador muito promissor, zagueiro, xerifão, tá no São Paulo desde os 10 anos de idade, 9, 10 anos de idade ele já estava no São Paulo, né? É um zagueiro que o São Paulo lapida ele desde o ano passado, né? O Zubeldia também já olha ele desde o ano passado. E é um jogador que, por exemplo, ontem no Sub-20, né, fez um gol da vitória em cima do Corinthians, um terceiro gol na entrada da área, meteu uma bomba na entrada da área, a bola sobrou, num bate-rebate, ele meteu a bola pro gol e fez o gol da vitória em cima do Corinthians, um clássico, né, importante. E é um jogador que vem sendo observado, né, vem jogando pelo Sub-20, ele tem 17 anos, vem jogando pelo Sub-20,
mas vem sendo observado muito lá na Barra Funda, no lado dos profissionais. É um jogador que vem recebendo muitos elogios. E também, naturalmente, com esse destaque todo, o mercado europeu acaba observando esse jogador. Né? O Bradford, da Inglaterra, já fez uma consulta, né? Já consultou valores, tempo de contrato que ele ainda tem com o São Paulo. Então, assim, não passou de uma consulta, é bem verdade. Não tem negociação, não tem proposta na mesa por enquanto, mas uma consulta de um clube inglês. Assim como outros clubes também já ligaram para perguntar as condições, para sondar aquela coisa toda, para entender qual que é o mercado do garoto. O jogador ainda tem mais um ano e pouco de contrato com o São Paulo, né? Obviamente, o São Paulo, preocupado, entende que é um jogador muito promissor e obviamente vai querer renovar seu contrato para aumentar a multa, né? E é um zagueiro que o São Paulo pensa, né, ainda nessa temporada, numa transição, né? Você tem os zagueiros que são experientes, são os zagueiros que estão jogando hoje, por exemplo, o Arboleda, que está há muito tempo no clube, é um ídolo do clube, o Alan Franco, você tem o Ferrarese, que está jogando muito bem na linha de três pelo lado direito, e você tem ainda o Sabino e o Juan, né? O Juan é um jogador que está por empréstimo, o São Paulo teria que gastar uma grana para comprar o jogador em definitivo. E aí você tem em Cotia o Igão, você tem o Igão, que é um jogador que se destaca, que faz gol, que é decisivo. Estamos falando de sub-20, estamos falando de copinha, que é bem diferente do âmbito profissional. O próprio Zubeldia, eu mostrei aqui no canal, falando sobre base, que quer dar oportunidade aos poucos e na hora certa. E isso, além de Alves, Matheus Alves, Lucas Ferreira, Rian Francisco, jogadores que estão aí para serem utilizados, o Igão também é um que faz parte, assim como o Mike, lateral direito, que é um jogador que vai ficar como o Igão subindo e descendo nos profissionais para a base, para ajudar o sub-20 também. Então é uma situação em que o São Paulo observa e, importante, esse mercado europeu, esse mercado inglês, de olho no zagueiro tricolor, que tem mais um ano, pouco mais de um ano de contrato. O contrato dele é até setembro de 2026. Ou seja, o São Paulo tem que abrir o olho, né? Porque senão daqui a pouco vem um clube aí, faz um pré-contrato, leva o jogador, né? Como já aconteceu em outras ocasiões em jogadores formados em Cotia. Enfim, é um destaque, é um jogador importante e é um jogador que está despertando o interesse do mercado europeu. Quero falar agora sobre o São Paulo, uma das perguntas que mais foram feitas por são paulinos na live dessa segunda-feira aqui no canal foi sobre a possibilidade de o São Paulo contratar um substituto para Luiz Gustavo. Essa função do primeiro volante anda com problemas no tricolor. Pablo Maia sentiu uma lesão, precisou passar por cirurgia e volta apenas no mês de maio ou junho. Luiz Gustavo foi alvo de um problema sério, uma embolia pulmonar, que o levou inclusive para o hospital. Já contei para vocês que ele vai ter alta nessa quarta ou quinta-feira. A partir daí, os são paulinos perguntaram se não daria para contratar alguém até sexta-feira. Já é importante lembrar que Thiago Mendes está completamente descartado nessa janela de transferências. Apenas jogadores que disputaram campeonatos estaduais podem ser contratados. O Thiago Mendes, se contratado, chegará na metade do ano, quando fica livre do seu vínculo com o Al Rayyan, negociação que havia começado no ano passado e que não avançou, porque o clube qatari sempre exigiu uma compensação financeira. Com o fim do contrato entre as partes, o jogador e o Al Rayyan, o atleta fica livre e aí vai depender apenas de um acordo do São Paulo com o Thiago, mas apenas para junho. Até lá, Pablo Maia e Luiz Gustavo estarão de volta. Não existe nenhuma negociação no momento para que o São Paulo contrate um volante. A tendência é que o Negruti, atleta da base e muito bem avaliado, ganhe um pouquinho mais de espaço até que o Luiz Gustavo esteja recuperado. A expectativa é de contar com o Luiz Gustavo num futuro não tão distante, até porque o quadro de embolia pulmonar já foi resolvido e ele está prestes a ter alta. Luciano e Caleri tem que sair do São Paulo, chega. Cara, eu não sei se precisam sair, mas eu tô para dizer para vocês que o ciclo, especialmente do Luciano como titular, dos dois, eu acho que nenhum dos dois merece ser titular por hora, tá? Eu acho que está na hora de ambos serem reservas. O Caleri, inclusive, faz tempo que não joga bem, não consegue ser decisivo. Não sei se vocês concordam ou não. Alguma novidade dos valores anuais da Superbet? Gui Robert. Quando o contrato foi assinado lá atrás,
o São Paulo recebia, 52 milhões de reais por ano. Já existiram alguns reajustes e o São Paulo tinha, depois de uma série de bonificações, a promessa de que receberia nesse ano 70 milhões de reais. Mas como vocês sabem, nesse final de semana foi fechado, assinado um contrato com duração de 6 anos, que passa a valer a partir desse ano. Então, o São Paulo inicia esse contrato com a Superbet em 78 milhões de reais fixos, tá? E esse contrato vai tendo aumentos gradativos até que em 2030 ele chega a 140 milhões de reais fixos. Você soma todos os valores fixos desses 6 anos de contrato e chega a 678 milhões de reais. Só que o contrato pode bater até 1 bilhão de reais. E essa diferença de mais de 300 milhões está ligada a bônus. Bônus por performance do São Paulo. Se o São Paulo for campeão, São Paulo vai ter direito a uma série de bonificações. Então é isso, família. Ficamos aqui com o nosso giro de notícias do maior clube do Brasil. A gente tá falando do São Paulo. Se você gostou do vídeo, chega aqui deixando o seu like, se inscreve no canal, ativa também o sininho de notificação, porque sabemos que é super importante a sua participação. Fiquem por aqui, um grande abraço no seu coração, sempre mais até o próximo vídeo. Vamos que vamos.